Agora, Adriana. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu sou mestrando aqui pela UTFPR, professor também da rede estadual. E eu queria fazer uma pergunta para a mesa em geral, assim, como vocês percebem, como vocês avaliam tanto as políticas públicas quanto as políticas educacionais na educação básica pública brasileira para a inserção dessa temática, tanto a relação de gênero como a étnico-racial? Como vocês avaliam essas leis, a praticidade e a efetivação desse aspecto? Mais alguma inscrição? Lá atrás. Boa tarde, mesa. Meu nome é Cristiane, professora da Rede Estadual de Ensino. E dentro da temática do racismo institucional, perpassam também o racismo institucional no âmbito da escola. E nós sabemos que a prática pedagógica tem muito dessa ação pedagógica racista. Racista porque o mesmo tempo destinado, a atenção destinada na prática docente a um aluno negro é diferente ao aluno não negro. Além do que, o processo educacional como um todo tende a nos fazer crer que nós não, aspas, damos, né, para a educação, nós não servimos ao ensino. Talvez por interpretar que nós temos capacidade inferior de uma forma geral. Então, eu gostaria que a mesa abordasse essa questão do racismo institucional no ambiente, na prática pedagógica, no ambiente da escola, e como isso contribui para que alunos e alunas negros e negras, educandos negros e negras, abandonem os seus estudos de maneira muito antecipada em relação aos grupos que não são genéricos. Tem mais alguma inscrição? Como a gente já está próximo aí das 5, a gente vai fechar nesse bloco. Então, se tiver perguntas, mais alguém? Tem lá? Ok. Boa tarde a todos e todas. William Barbosa, estudante de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná. Saudação aos meus mais velhos, primeiramente. Prazer em vê-la, Luiz Linda, e a mesa, que são parceiros. O dia de hoje é um dia que a nós é muito caro, e eu tenho refletido muito sobre essas questões que estão na baila da sociedade, que tangem a questão étnico-racial. Uma das minhas preocupações ultimamente, e que tem me desafiado a refletir, é como é que nós, sociedade brasileira, vamos dar conta, de uma forma séria, de algumas questões que estão aparecendo, que já foram colocadas à mesa, né? Minoridade penal, redução da maioridade penal, desculpe, a questão de uma entrada bem mais representativa de estudantes nas universidades públicas, de origem étnico-raciais, sociais, a entrada, principalmente aqui no Paraná, nos concursos públicos de afrodescendentes com recorte étnico-racial. Isso está posto, isso é fato, né? A gente que milita há muito tempo sabe que o caminho é esse. Entretanto, eu tenho me perguntado, e perguntado a alguns pares mais próximos, essa visão de mundo que nós temos está, pelo que a gente avalia, né, internacionalmente, está indo ao fracasso. A sociedade brasileira está caminhando para isso. Entretanto, a nossa contribuição étnico-racial, que vem de uma outra dinâmica de mundo, onde a circularidade é um fator intrínseco, é um princípio. Obrigado. Os nossos conhecimentos não estão nos bancos acadêmicos. A gente que está na universidade lê todos os autores europeus, norte-americanos, franceses, alemães, até o pessoal da Índia, de vez em quando, um ou outro africano. Entretanto, a produção acadêmica, a produção dos militantes, a produção dos acadêmicos negros está aí. O acesso ao livro é complicado, só que esse pensamento não é levado em diálogo com algumas situações da universidade por conta dessa dinâmica institucional posta. A mim me preocupa
essas nossas próximas gerações, que não terão a oportunidade de ver alguns ícones fisicamente, essa relação com o pensamento, né? Ter aprendido Frantz Fanon aos 14 anos delimitou aquilo que eu sou hoje aos 41. Se eu lesse Fanon aos 41, dos meus 14 aos 41 teriam sido perdidos muitas coisas de percepção dessa minha realidade. E aí é um desafio para todos nós, né? Alunos, professores, militantes, como fazer para, como disse o nosso colega na mesa, né? Eu me lembrei ativamente do Abdias, como fazer para formar quadros. Inscrições abertas, mais alguém? 1, 2, 3. O responsável pela editora mandou avisar vocês que vieram mais livros, tá? Tá ali na saída para quem quiser. Mais alguma inscrição? Senão a gente vai encerrar, vai passar para a mesa para as respostas e considerações finais. Pode ser? Ok, então podemos agora trocar a ordem, né? Vem de lá, ou na ordem que preferirem. Responder e fazer as considerações finais para a gente fazer já o encerramento das atividades. Se eu resumir bem aqui o que eu ouvi, o Adriano interrogava a respeito de como avaliamos as leis da educação básica em relação ao enfrentamento do racismo e da temática de gênero. A Cristiane perguntou sobre o racismo institucional na escola, como é que se manifesta na ação pedagógica escolar e a sua relação com a evasão de estudantes negras e negros. E o Barbosa faz aqui um quadro da sociedade brasileira, enfrentando questões recentes, como essa da maioridade penal, entrada de negros na universidade, por via de concursos em instituições, com a perplexidade de que os conhecimentos elaborados por pensadoras negras não fazem parte do cotidiano que acontece nas instituições, salas de aula, debates e tal. Então, como fazer para formar quadros? Eu queria fazer uma reflexão assim, panorâmica, aproveitando algum aspecto dessa indagação aqui, lembrando o seguinte aspecto. As perspectivas da constitucionalidade, da colonialidade do poder, ela está bem presente em muitas situações que foram levantadas aqui. Quando a colonialidade do poder se instala, uma das manifestações dela é exercer um epistemicídio, uma destruição dos saberes do povo do não-eu. O povo atacado pela violência, pela ganância, pela volúpia do capital. Isso aconteceu. Então, os saberes dos nativos da terra, os saberes dos africanos foram colocados num aspecto secundário. Veja que em vários momentos a doutora estava mencionando o desrespeito, o destempero com manifestações da maior profundidade que a gente sabe que são essas, das religiosidades de matriz africana, como se fossem ofensas à cultura, ao bom senso, são tratadas como lixo social por uma mentalidade colonial. Nós vivemos numa mentalidade colonial. Isso é o sentido da colonialidade, do poder instalado, que embora não haja mais a configuração de colônia brasileira ou de colônia argelina, colônia angolana de Portugal, existe a cultura centrada no paradigma de que a Europa é o centro, os valores europeus são a grande referência de mundo, e tudo aquilo que não faz parte não é assim de interesse. Eu me lembro de uma antiga novela que, quando vocês eram crianças, passou, onde tinha uma personagem chamada Odete Reutemann, que personificava a burguesa brasileira, e que em algumas cenas ela tinha um faniquito lá e dizia que precisava respirar um pouco de cultura, tinha que passar uns dias na Europa e ia para Paris. Não aguento mais esse povo nojento, entendeu? Mal cheiroso, ignorante, preciso pegar um pouco de cultura, eu vou para a França. Essa é a mentalidade colonial. Então, nesses termos, o Brasil faz uma grande bestagem, na verdade, porque se nós fôssemos imaginar
que alguém pudesse colocar um hipermaquinão por cima do país e absorvesse a contribuição dos povos africanos aqui vivendo ou vividos, o Brasil ficaria um vazio em todos os seus setores. Ficaria uma paisagem desolada. Então, por esse aspecto, o que eu imagino que nós poderíamos tirar proveito dessas inquietações todas, primeiro, é preciso, com a maior urgência, fazer alguns debates, retomar seminários. Por exemplo, um deles, por que é que nós estamos presenciando um crescente processo de desmobilização das participações populares? Nos velhos tempos, nós vimos as famílias doando lençol para fazer faixa de candidato do partido que emergia das comunidades. E hoje a gente vê profissionais que ficam bandeirando lá nas esquinas a troco de dinheiro. Então, há uma série de alterações na cultura dos últimos 20 e poucos anos que eu fico perplexo. Da gente sair de casa, às vezes, controlando os trocados para poder fazer um lanche, porque voluntariamente estava lá, interessado em participar politicamente. Sem falar nas pessoas que, pela perseguição, sofreram coisas horrorosas. E hoje, em silêncio, a gente aceita um relatório de desgraças que a R7 fica mostrando a cada coisa lá que parece uma cena pornográfica, né? Então, nesses termos, uma coisa que está aí para ser refletida e repensada é o que está acontecendo com a desmobilização popular. O que é isso que está se passando? É preciso recuperar o nosso ímpeto militante. A desgraça não morreu e o povo está fingindo que está tudo certo. Uma segunda situação é que a maneira como todos esses eventos vêm acontecendo, legislação, Adriano, esses silêncios lá na universidade, professor Barbosa, tem uma constante que eu imagino que seria minimamente o nosso antídoto, que não é da academia, mas desde o início esteve presente, que vem dos movimentos negros, das comunidades de religião, dos movimentos populares, com a molecada de rua, do hip hop, das comunidades que faziam as suas movimentações, dos sambas de roda, nesses ambientes de energia africana, nos territórios negros. De lá sempre veio uma pulsão de vitalidade que inspirou e deu diretrizes para os políticos e para as instituições que educam. Nós precisamos proteger esses nossos territórios e chamar esse nosso povo, porque é de lá que vem alguma esperança. Eu não acredito que venha de cima para baixo. De cima para baixo vem a colonialidade. A questão do Adriano e da Cris se aproxima bastante. E eu concordo, professor Ivo, eu acho que passa, sim, pelo processo pedagógico das mobilizações. Eu fico pensando no processo de implementação da 10.639. Estamos em 2013 e a lei está completando 10 anos, uma década. E quando a gente vai para o chão da escola, a gente não percebe grandes alterações. Existe o 20 de novembro, existe a Semana da Consciência Negra, mas em muitas escolas a gente chega e ainda tem aquela situação absurda de estamos lutando contra o preconceito, e aí coloca um monte de criança pintada, acorrentada, e olha, fizemos uma apresentação. Ou se não, traduzem essas imagens, né, em cartazes. Então, eu acho que essa dificuldade das mentes colonizadas, a gente não conseguiu superar isso. E quando eu penso na implementação da 10.639, eu olho para a escola e eu percebo que não tem espaço para a potência da lei. Porque quando eu penso nessa implementação, eu penso em valores civilizatórios afro-brasileiros. Eu não penso numa perpetuação do eurocentrismo com uma vírgula pensando na população negra. Eu estou pensando numa outra matriz de conhecimento, numa outra forma de se relacionar com o conhecimento e com o mundo. Né? Considerando os valores civilizatórios, eu fico pensando, por exemplo, oralidade. Oralidade é um princípio fundamental.
E por meio da oralidade, eu fico pensando também no como construir quadros. A gente só constrói quadros por meio da participação. E a escola tem muito mais calado do que desenvolvido as potencialidades dos meninos e das meninas. Quando eu penso nos valores civilizatórios, eu penso também na corporeidade. Que corpo é esse que a gente tem na escola? É um corpo intimidado, calado, parado, imobilizado. Ele se movimenta nas aulas de educação física, mas sob controle, e sobre orientações também. E aí, será que é esse o corpo que a gente pensa quando pensa em corporeidade? Ou a gente está pensando também nas rodas de capoeira, no movimento de samba de roda, está pensando nos elementos presentes nas religiões de matriz africana? É um diálogo com outra cultura, com uma outra forma de se relacionar com o mundo. Então, eu acho que a questão da implementação da lei é muito séria. Nas redes públicas, município, estado, e quando a gente vai para a rede particular, pior ainda, não tem nada a respeito disso. E aí eu fico pensando que talvez não, acho que já chegou o momento da gente acionar o Ministério Público exigindo providências, porque é uma lei, independe da nossa vontade, ela precisa ser aplicada, ela tem que ser aplicada, tanto na rede pública quanto na rede particular, E aí eu fico considerando aqui, já para finalizar, de fato, o racismo que nós vivenciamos, ele é uma construção social, é uma construção histórica social. Nós não somos culpados, nem a população negra, nem a população branca. Mas nós estamos no momento em que nós somos responsáveis por lidar com essa situação e por superar essa situação. E esse desafio, ele se coloca para cada um de nós, em diferentes ramos de atuação, mas eu percebo que a educação é um elemento-chave. Então, quanto mais formação, quanto mais atuação, mais elementos nós teremos para superar essa situação de racismo e discriminação. Bom, gente, a educação é o meu ponto fraco. Eu tenho certeza que só com a educação um país se desenvolve realmente. Mas como eu coloquei antes, com a educação de qualidade e continuada. Esta lei 10.639 e o crime de racismo, enquanto não houver vontade política dos nossos governantes e atuação nossa, mas atuação ferrenha, 24 horas, estas duas normas legais elas não vão ser implementadas. Por quê? Porque nas escolas públicas não há um interesse de que quem estuda na escola pública geralmente é o preto, o pobre e o periférico. Não há interesse que essas crianças e esses adolescentes realmente sejam educados conforme nós necessitamos. E nas escolas privadas, os empresários delas se sentem assim acima do bem e do mal. Eles não precisam obedecer leis. Porque quem são eles? São exatamente aqueles homens que foram descritos pela nossa amiga aqui. Então, o interesse é nenhum, é quase nada. Então, o racismo está lá, arraigado na escola, principalmente na escola privada. É muito difícil mudar esta situação. Agora, porque também nós negros nos acomodamos, nós temos medo ainda. Nós trazemos muita coisa da escravidão sobre os nossos ombros. Vamos passar por ali. Ah, não, ali eu tenho medo de passar. Não, eu vou passar. Se eu tenho medo, eu vou ver porque é o meu medo. Nas escolas públicas, a maioria dos professores são diretores, não são negros. Os professores, sim. Os secretários de educação, eu acho que eu nunca vi um secretário de educação negro. Nem lá no Nordeste, onde na Bahia, como nós somos 95% da população. Eu nunca vi um secretário de educação negro. Então, daí a dificuldade. Outra coisa também é que nós temos que dizer que nós estamos abertos para discutir as políticas públicas que nos são oferecidas.
Porque o que acontece no Ministério da Educação, já que estamos falando de educação? Se reúnem, fecham as portas dos gabinetes e decidem, vamos levar para a população isto. Mas nós não queremos mais isto. Nós queremos as políticas que nós precisamos, que nós escolhemos. Mas essas oportunidades não nos são oferecidas. E nós também não vamos buscar. Na maioria das vezes eu me encontro sozinha, porque eu chamo alguém, não, hoje eu não posso, põe dificuldades e não vai. Quer ver um outro exemplo? Boneca negra. Eu tenho um casal de netos. Quando minha neta nasceu, eu disse, não, eu tenho que dar ela uma boneca negra. Rodei este país todo, em todos os aeroportos, casa de brinquedos, não achei uma boneca negra. Mas por quê? E nos livros didáticos a situação também é a mesma. Nós não vimos um personagem nestes livros didáticos que sejam negros. Então, o que as meninas que estudam nas escolas públicas elas querem? Alisar o cabelo, para poder balançar e o vento sacudir bastante. Elas perguntam o que pode usar, que creme pode usar para poder ficar com a pele mais clara. Mas tudo isso é o quê? É negligência nossa. Nós temos que ir em busca. Por isso que eu terminei a minha fala dizendo que vá em busca do seu sonho. E o meu sonho é ver negro no poder. Eu não vou morrer sem ver muito negro no poder. Negócio de formar quadros, não temos que formar quadros nenhum. Tem que dar oportunidade para que nós mostremos o nosso potencial. Agora, nos oferecendo a educação de qualidade, a inclusão digital. Eu fico horrorizada quando eu vejo publicado um edital para concurso tal. Acesse o site tal. Será que todo mundo tem um computador? Ah, tem a Lan House, mas será que todo mundo tem o dinheiro para ir até a Lan House? Se sabe usar? Se foi preparado para este uso? Então, a educação não é somente sentar ali na escola, a acessibilidade na escola. Eu já fui em uma escola que eu me deparei com um estudante, eu tinha um primeiro andar, ele estava no primeiro andar, ele todo dia era carregado para subir a escada. Isso é acessibilidade, é outra lei também que ainda não pegou, porque tem aquela lei que pega e aquela que não pega. Mas, ao meu sentir, todas as leis têm que pegar e têm que ser aplicadas para todos, indistintamente. Até porque a Constituição diz, no seu artigo 5º, que todos nós somos iguais. Mas onde está essa igualdade, eu ainda não encontrei. Talvez ela chegue amanhã. Mas vamos lutar. Outra coisa é que nós negros falamos muito, mas nós não registramos. Isso são resquícios também dos nossos ancestrais. Eu mesmo sei muita coisa do candomblé, mas eu ainda não escrevi nada do candomblé. Minha tia foi uma das primeiras mães de santos da Bahia. Eu aprendi a fazer muita coisa com ela, mas ela não registrou nada. Mas por quê? Elas eram analfabetas. E eu que não sou analfabeta? Por quê? São resquícios ainda daquela situação que a gente vai conversando, vai trocando ideias. Não, depois eu ensino, depois eu escrevo. E a coisa vai se arrefecendo e se perdendo com o tempo. Isso tudo é o quê? A educação que estão nos oferecendo e vai continuar por aí. Outro dia eu soube que teve uma coisa aí de uma redação que alguém escreveu uma palavra que eu não me lembro qual. O senhor deve ter visto na mídia. E aí se computou como certa a palavra. Talvez fosse assim, gato com J, sapato com C, mas disseram que era o sentido da frase, estava perfeito. Então a grafia não tinha problema. É esta educação que estão nos oferecendo. É igual às cadeias públicas. Eles estão nos oferecendo, mais preocupados na construção de presídios do que na qualidade da educação. Agora, eu acho que é mais barato para o Brasil educar, mas educar no sentido mais amplo possível. Este é o meu sentir.